Amém. Louvado. Eu quero aqui dizer para a sala que tenha certeza que o seu pedido hoje já está na mão do Senhor. Deus está tomando conta já do que você escreveu aí, do que você pediu, tá? Deus já está tomando conta, Ele já recebeu esses pedidos. Eu quero chamar aqui o nosso querido pastor Moreira, homem de Deus. Pastor Moreira, chega aí, homem de Deus. Cheguei. Só estava procurando onde ligar minha câmera aqui. Ei, pastorzão, que bênção, hein, pastorzão? Deus seja louvado aí pela essa mensagem que você começou ontem, né? E está aí para poder trazer uma segunda parte hoje. Amém. Eu estava na espera. Eu tinha plano de ficar igual você, assim, bonitão, mas não deu tempo de fazer umas coisas antes aí, não deu para botar gravata. Rapaz, você sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que o camarada já está esperando a hora para poder... Hoje eu vou viajar mais de 100 quilômetros, assim que terminar, que eu vou para a igreja de Itapetininga, onde eu fui pastor o ano passado, né? Me convidaram a fazer um batismo lá. E aí, assim que encerrar aqui, com a graça de Deus, já pego a estrada e vamos lá rever os irmãos também, lá de Itapetininga. Pastorzão, me permita, ontem nós não, até por questão de tempo, né? Nós não colocamos, mas deixa eu colocar aquele vídeo aqui, né? A gente tem... Opa, verdade. Todos os dias nós temos visto o vídeo aqui, que já tem feito parte aí da sala, né? Vamos revê-lo nesse momento, pastor, antes de você trazer a mensagem. Precisamos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Esse vídeo fala profundamente conosco, né? É uma mensagem, essa profecia, na verdade, né? Profecia de restauração. Deus pode restaurar tudo e pode restaurar muitas coisas do nada, né? E louvado seja o nome por esse poder que Deus tem, possamos permitir. Pastor, vou fazer uma oração e a partir da minha oração você poderá tocar aí à vontade, tá bom? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos aqui. São milhares de irmãos que se reúnem
diariamente de vários lugares, vários cantos deste mundo, Pai. Nós nos reunimos nessas duas plataformas, tanto no Zoom quanto no YouTube. Neste momento, ó Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, de modo que possamos ouvir, que os nossos ouvidos sejam trabalhados pelo poder do Espírito Santo, para que possamos entender cabalmente, Pai, essa mensagem que foi preparada. Pai querido, também queremos pedir a Tua bênção aqui, ó Pai, para o pastor Moreira. Ele irá falar agora, mas queremos pedir que ele fale, ó Pai, iluminado pelo Espírito Santo, ó Pai. Que ao ele falar, as brasas vivas do Espírito Santo possam tocar em seus lábios e que as suas palavras, Pai, sejam trabalhadas e dirigidas pelo Deus Espírito Santo. Entregamos dessa oração em Tuas mãos, entregamos o pastor Moreira em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia para você, um feliz sábado. Que bom, que privilégio é para nós, já bem cedinho, podermos ter esse banquete, louvores a Deus, orações intercessoras e a manifestação do Espírito nesse ambiente precioso que nós temos. Quando chegarmos ao templo hoje para adorarmos junto com os irmãos da igreja, já chegaremos diferentes, alimentados. Para você que hoje está assistindo pela primeira vez, ou para você que perdeu a mensagem de ontem, nós vamos dar uma explicação. Foi proposto que ontem e hoje nós apresentássemos uma mensagem que se relacionasse, ou que nos desse, que instruísse alguns quanto aos eventos finais, ou que desse explicação quanto a alguns termos usados pelos adventistas do sétimo dia. Os adventistas são aqueles que creem no advento, que esperam o advento do Senhor Jesus Cristo. E existe um glossário aí muito peculiar, muito usado, que quem tem 10, 15 anos, 20 anos de batizado na igreja é conhecedor desses termos, dessas expressões. Mas parece que elas vão se perdendo ao longo do tempo. Às vezes essas coisas vão se perdendo, deixando de ser usadas pelas novas gerações, e como não se fala, não se estuda, e como não se estuda, não se leva em consideração a necessidade do devido preparo, tudo aquilo que nós devemos fazer nesse tempo de graça e que nós estamos vivendo. Daí nós iniciamos ontem e apresentamos 10 eventos, 10 acontecimentos preditos na Bíblia, ou comentados, ou anunciados nos escritos de Ellen G. White, nos escritos que nós consideramos sagrados. E também, hoje, nós vamos para a parte final, outros 10 acontecimentos. Vou procurar ser menos prolixo que eu puder e apresentar apenas o conteúdo que tem para ser apresentado. Hoje nós temos mais informações que estão mais particular, ainda nos escritos de Ellen White, e que vai requerer nossa atenção e nossa humildade. Queria hoje deixar um texto bíblico para a gente começar, com um texto bíblico que está no Salmo 23, nos versos 4 e 5. Este é conhecido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Este salmo, dentre as belas coisas que precisa se dizer sobre ele, está o fato de que ele vai ser muito aplicado no tempo final, especialmente no tempo de angústia pelo qual passará o povo de Deus. E é bom saber que no tempo que estivermos passando pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. E aí é apresentado uma linguagem muito íntima: tu estás comigo. Se o salmo começa falando o Deus colocado na terceira pessoa,
o Senhor é meu pastor, nada me falta. Quando chega o momento de falar da maior prova, das dificuldades, do vale da sombra e da morte, ele muda e coloca na segunda pessoa. É uma experiência mais íntima. Quanto mais somos submetidos à prova da fornalha, mais perto está o Senhor de nós e nos garantindo essa maravilhosa certeza de que está conosco nas dificuldades, ungindo nossa cabeça e preparando aí banquetes diante de nossos adversários. Vou compartilhar a tela mais uma vez para vocês acompanharem aí o PowerPoint. E aí podem ficar tranquilos. Se você que está fazendo anotações, a gente vai providenciar uma forma de depois o PowerPoint chegar até você. Vou deixar aqui em modo tela cheia. Muito bem, é a segunda parte desta série de 2 mensagens intitulada Eventos Finais. Nós terminamos ontem falando sobre as pragas. Quando você lê o livro Grande Conflito, você percebe que não é muito certo de que as pragas vêm antes do decreto de morte. Às vezes as pragas vêm durante. Enquanto está acontecendo o decreto de morte, também está acontecendo as pragas, porque nós temos 2 momentos. Primeiro, as pragas vêm para anunciar que a porta da graça se fechou e que Deus derrama a sua taça de ira sobre os ímpios que rejeitaram insistentemente o Espírito Santo. E depois nós temos uma situação de colapso na geologia, na geografia, nas estruturas físicas e sociais do planeta, e por consequência da atuação dos homens malignos de Satanás fazendo terror na terra. Não serão as pragas, serão essas coisas. Vamos explicar aqui para vocês depois. Mas como eu disse ontem, é possível que eu não acerte a sequência dos acontecimentos, eles ficam próximos, tem um momento que a gente vai trabalhar com coisas que vão acontecer simultaneamente, outras podem vir antes do que eu estou falando aqui, pode vir depois. O importante é sabermos que há uma linha de acontecimentos e que esses acontecimentos do futuro, eles são um convite para nós revermos a maneira como nós estamos vivendo hoje. E, lógico, nós já apresentamos ontem acontecimentos do passado. Então, hoje, o 11º acontecimento que nós estamos aguardando após o decreto dominical e o surgimento das 7 pragas, é o decreto de morte. E eu coloquei como parêntese, com julgamentos. Até então, o Espírito Santo ainda vai estar na terra, ainda será possível conversão, inclusive nos tribunais, por meio de testemunhos dos fiéis, advogados, juízes, estadistas, e as pessoas em comum ainda vão se converter. Então, alguns filhos de Deus terão que morrer para a glória do Senhor, para que Deus seja glorificado pelo testemunho daqueles que, em face da morte, não amaram a sua própria vida, e eles vão, sim, ser presos e mortos. Mas esses julgamentos, essas mortes serão mediante julgamentos. Haverá todo o procedimento, investigação, julgamento e morte de alguns. Então, eu costumo dizer para os meus jovens, prepare-se para morrer por Jesus. Quem aqui está pronto para morrer por Jesus? Quero começar fazendo isso. O decreto vai exigir um tipo de fé desse, como dos apóstolos e tantos outros, que não amarão a vida e estão prontos a entregar a sua vida para Jesus, para não negar Jesus. E o decreto será por causa da controvérsia entre domingo e sábado. Veja o que está em Apocalipse 13, versículo 15. É um capítulo que nós precisamos estar em estudo constantemente e compreendendo. Há até um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira,
acho que é o Último Império, esqueci o nome do livro aqui agora, que faz um estudo detalhado do Apocalipse 13. Vamos ler o texto. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, isso referendo à segunda besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, quem não adorar a imagem da besta será morto, haverá, portanto, esse decreto de morte. No livro Eventos Finais, há uma explicação melhor sobre isso. Assim como Nabucodonosor, rei da Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Então, está aí. E ela ainda diz mais, no Grande Conflito, 1592, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Então, todas as pragas, todas as convulsões pelas quais a terra vai estar passando, e isso será visto como um castigo por causa dos guardadores do sábado que vão deixar de guardar o domingo, não vão obedecer à ordem estadual de guardar o domingo. Então, veja o que diz: declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Estão afrontando as autoridades. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Por isso que serão levados aos tribunais, às CPIs, e serão mortos, condenados e mortos. Muitos deles. Agora, depois disso, nós vamos ter um tempo, alguns vão morrer, alguns vão sendo salvos, a porta da graça vai se fechando gradativamente, porém, haverá salvação. Mas chegará um tempo em que acontecerá o fechamento da porta da graça. É um termo muito nosso, muito interno, mas, na verdade, esse termo significa o fim do tempo da graça, o tempo em que Jesus encerra a sua obra de intercessão pelo pecador e não tem mais salvação. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, que nós falamos ontem, o alto clamor, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Terminou, pregou o evangelho, a terra se encheu com a sua glória, conforme vimos, o alto clamor aconteceu, a terceira mensagem foi pregada: se alguém adorar a besta, receberá a taça da cólera da ira de Deus sem mistura. Muitos que são convertidos, vimos lá, milhares de conversos em um só dia, em uma pregação. Haverá um grande movimento de conversão à verdade. Mas, enquanto isso, o diabo está fazendo as suas obras, o povo de Deus sendo morto, alguns sendo julgados, presos, muitos na prisão ou sendo mortos, mas o evangelho sendo pregado, ainda há uma conversão. Porém, chega um tempo em que vai encerrar esta obra da pregação do evangelho. Portanto, o povo terá cumprido o seu trabalho e agora está preparado para a hora probante que virá. Então, acontece isso. Cessa, então, Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso, que diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Esse texto diz que chegará o tempo em que não será possível mais alterar o destino do pecador na terra. Nada mais poderá ser feito. Quem estava na condição de perdido, permanece perdido. Quem estava na condição de salvo, permanece salvo. Cristo já determinou, já tem a lista dos que são salvos, dos que serão buscados, quem são os eleitos.
e já tem também a lista dos que são os derrotados. Nada mais é alterado. Então, fecha a porta da graça. Se encerrou a oportunidade de salvação para os habitantes da terra. Assim, portanto, vem a retirada do Espírito Santo. Quando não tem mais obra para convencer, não tem mais necessidade, não há, não tem mais esperança de salvação para aqueles que, de maneira obstinada, rejeitaram definitivamente a obra de Deus. Desculpem. Então, o Espírito Santo deixará de atuar fazendo a sua obra que fez até então, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, deixando ele, Cristo, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. E o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. E qual a consequência disso? Porque hoje o Espírito Santo põe freio. Mesmo você vendo a manifestação de Satanás no semblante e nas ações de muitos homens hoje, nas assembleias, nos congressos, nas cortes, você ainda tem o refrear do Espírito Santo na própria sociedade, que diz não, que clama por valores, por justiça, que falam, que buscam por Deus. E a gente não vê ainda Satanás tendo domínio completo sobre os seres humanos. Porém, quando encerrar a intercessão de Jesus, o Espírito Santo será retirado da terra dos ímpios, mas não deixará o povo de Deus a sós. Os filhos de Deus estarão cheios do Espírito, o Espírito Santo habitará dentro deles, porém não estará atuando mais, portanto, lá fora. E a consequência disso é isso aqui, queridos. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que aquele que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. 2 exemplos da Jerusalém da antiguidade. O primeiro exemplo, nos dias do profeta Eliseu. Você tem episódios onde a cidade está sitiada, onde se procura vender uma cabeça de jumento por um preço altíssimo, as pessoas parecem que procuram fezes de pombos para se alimentarem, segundo Reis, capítulo 6, salvo engano. E você tem episódio de mãe combinar, hoje a gente mata o meu filho e eu como. Nós duas comemos. E depois que comermos, depois de amanhã, não sei o amanhã, você mata o seu para nós comermos. E o rei se depara com um caso desse para julgar. Porque a segunda mãe disse, eu não tenho coragem de matar meu filho. Então, vão para julgamento dizer, nós combinamos, eu matei o meu filho e comemos. E agora essa mãe aí está dizendo, não quer matar o filho dela. O rei rasga as vestes. É um negócio tão estarrecedor que a gente nem concebe isso. Mas tente imaginar o que será o mundo sem o Espírito Santo. O que os seres humanos, todos possessos de demônios, estarão fazendo? Como serão as ruas das cidades? Como serão as linguagens, as conversas das redes sociais? Satanás vai mergulhar os habitantes da terra em uma grande angústia final. Isso aqui vai virar um inferno. O mundo inteiro se envolverá em ruínas mais terríveis. E a Jerusalém do tempo de Cristo também teve casos semelhantes. Homens comiam as correias de suas próprias sandálias. Pai matava os filhos, filho matava os pais. Satanás reinando absolutamente sem detença no coração das pessoas. Então, nesse contexto, nesse colapso, nessa desordem, nessa angústia, então virá o segundo decreto de morte,
E aqui eu não coloquei em parêntese que será mediante tribunal, não será mediante julgamentos. Instigados por Satanás, os transgressores da lei acusarão os guardadores do sábado de causadores dos desastres no planeta. Porque virão muitos acontecimentos sobrenaturais, além destes fenômenos sociais que aqui referimos. É importante destacar que quem fará isso agora são os protestantes apóstatas. São os que eram protestantes, que rejeitaram a guarda da lei, que vão se unir ao catolicismo, ao espiritismo, para forçarem o Estado a obedecerem, ou a fazerem o decreto de morte e de perseguição aos guardadores do sábado. Então, são esses evangélicos, vamos dizer assim, que estarão unidos, formando um grande movimento de ataque aos guardadores do sábado. Então, instigados por Satanás, esses transgressores da lei vão acusar os guardadores do sábado de serem os causadores dos desastres no planeta. E a minoria que estará guardando o sábado será objeto de ódio universal. Se existirá um povo odiado na terra, esse povo será os que guardam o sábado bíblico. Então, no grande conflito, está escrito na página 615, insisticiar em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado não devem ser tolerados. Está se falando muito de tolerância, vai chegar o dia que eles não vão mais poder tolerar os que guardam o sábado. Que é melhor que eles sofram, esses guardadores do sábado, do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. Imagine o terror que veio na França, quando as Bíblias foram queimadas, quando a deusa da razão foi instituída como o único Deus que deveria ser reverenciado. E o Deus da Bíblia foi expulso. Creio que possivelmente também, além da obra de Satanás, mas em parte por causa do falso Deus que foi apresentado pela igreja da Idade Média, da época. Então, esse argumento de que os guardadores do sábado não devem ser tolerados, porque eles estão fazendo mal, melhor que sejam eliminados eles, que são poucos, do que sejam eliminados as nações inteiras, esse argumento parecerá conclusivo. E expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo. E agora veja, e dando ao povo em geral, ao povo, liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Aqui não é uma morte em cadeira elétrica, não é morte por espada, não é morte com tiro na cabeça, não é morte, sei lá, por afogamento, por meio da instituição mediante julgamento. Aqui é morte da forma mais vil. Será considerado um prêmio quem matar um parente, como foi na Idade Média. Então, os vizinhos vão atacar. Os crentes vão vir para matar. Então, esse decreto de morte, ele é vil, ele não passa por tribunais, não passa por julgamento, e toda vez que alguém... Esse é um guardador de sábado? Mate, pronto, pode matar e largar aí, deixa os cachorros comerem. Então, será algo terrível. Tudo isso espera o mundo quando o Espírito de Deus for retirado e quando Cristo já não mais estiver intercedendo pelo pecador no santuário celestial. Por isso, que está revelado que algumas pessoas serão levadas para a sepultura antes, porque não suportarão isso. Quem suportará, eu não sei. É para a gente pensar, não é para ficar apavorado, mas a gente olhar para o Salmo 23 e saber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Deus está comigo. E é bem importante você pensar nisso. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. É nesse tempo que acontece definitivamente a fuga das cidades e vilas. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores do sábado, dos mandamentos, lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se em grupos
habitando nos lugares mais desertos e solitários. Aí que nós falamos, aprender como os desbravadores, viver tempos não vividos, sem geladeira, sem armário, sem celular, sem Wi-Fi, sem protetor solar, sem desodorantes, sem pasta de dentes, sem escovas, sem salão de beleza, sem corte de cabelo. Não sabemos quanto tempo isso dura, se 1 ano, se 2, se alguns meses. É certo que é rápido, a Bíblia diz que será rápido, será em pouco tempo. Se aqueles dias não fossem abreviados, poucos restariam. Mas a verdade é que o povo de Deus vai viver assim, reunidos em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Então, não é para você ficar achando que a chácara que você tem hoje, que aquela fazenda que você tem hoje, é o lugar do seu refúgio, porque o povo já sabe onde você está. Então, é um lugar que ninguém sabe ainda, nem você. Quem sobreviver, quem não morreu, vai estar lá, fora desses lugares, das pequenas cidades, das vilas, onde não habita gente. Vai procurar os lugares onde não habita. Por isso que existem muitos lugares hoje ainda não habitados, lá nas montanhas, lá bem distante. Então, é nesse tempo que vem, queridos, também o terrível tempo de angústia. No mesmo livro, página 616, o povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó, Jeremias. A Bíblia diz em Daniel, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Que povo? Todo aquele que for achado inscrito no livro. E o nome é inscrito no livro quando eu me entrego para Jesus, e sou batizado e minha vida é entregue totalmente a Ele. Então tem uma foto aí, uma imagem, que descreve as muitas coisas que acontecerão nesse tempo, muita destruição, fenômenos sobrenaturais acontecendo. O mundo vai entrar em terrível colapso. Satanás fará coisas terríveis porque o Espírito Santo não estará mais agindo aqui e o planeta será entregue às ações e satisfações de Satanás e dos seus seguidores. Então o mundo estará mergulhado no tempo de angústia, e aqui eu quero que você pense algumas coisas a considerarmos sobre o tempo de angústia que está lá no futuro, mas que é tempo de a gente refletir algumas coisas que devem acontecer. Primeiro, é bom lembrar, naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. É aí, nessa página, que tem uma declaração que alguns fazem confusão, é dito que Cristo não estará mais intercedendo, e os servos de Deus terão que viver nesse tempo sem intercessor. Mas vejam, não é que eles não dependem de um Salvador, é que não tem mais a obra de intercessão no santuário. Eles já estarão salvos, selados. Então, não haverá um tempo em que nós estaremos numa condição de santidade que não precisamos mais de Jesus como nosso Salvador. Está dizendo que haverá um tempo que viveremos sem o intercessor, porque Cristo já encerrou a sua obra de mediação e intercessão no santuário celestial. Então, nesse tempo de provação, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus, por si mesmo. Não depende mais do pai, nem da mãe, nem do pastor, nem da comissão da igreja. É o caráter formado, e eu sou como Elias, eu sou como Enoque, sem comissão. Quando não tem ninguém me olhando, eu sou crente. Quando eu sou o único adventista, eu sou o único cristão no meu país, como meus amigos da Tunísia, que o pastor Gilberto me informou que existem 30 cristãos lá que ouvem a meditação que eu gravo aqui. 30, se eu sou apenas um, meus queridos aí que estão na Itália, alguns que vivem na janela 1040, alguns que vivem em algumas regiões dos Estados Unidos, a parte da Europa, da Ásia. Se você é o único adventista, ou o único adventista que eu falo aqui, não é os adventistas mesmo da igreja adventista, adventistas que esperam o advento de Jesus. Se você é o único, mas você é fiel, aí você está em pé perante Deus. E Deus tem muitos deles, muitos que não são membros batizados na igreja adventista do sétimo dia, mas que são fiéis ao Senhor, que creem em Jesus Cristo, que o tem como seu Salvador, e de acordo com a luz que tem, vivem em fidelidade a Deus, e Deus vai reconhecer essas pessoas
e vai colocá-los na lista dos salvos. Então estarão em pé diante de Deus. O que mais considerar no tempo da angústia que virá? Devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo agora. Esse é o tempo para o desenvolvimento do caráter. E eu encontrei essa frase ali na página 623. Devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Perfeição em amor, perfeição em obediência. Não que a obediência é infalível, mas viver com a disposição de ser obediente, sincero e honesto diante do Senhor. O tempo de angústia é uma prova terrível para o povo de Deus. É, porém, ocasião de todo verdadeiro crente olhar para cima e, pela fé, verá o arco da promessa circuncidando, página 633. Você, no tempo da angústia, não poderá esquecer de que Deus está bem perto de você. Agora, olha que coisa linda tem aqui. É importante isso aqui, demais. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades divinas. Mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha, glória a Deus. Outros são defendidos por anjos, sob a forma de guerreiros. Quando vier aquele segundo decreto de morte, para que todo mundo possa matar quem quiser matar, já não haverá mais morte. Por quê? Por uma razão simples. Não tem mais Espírito Santo atuando para convencer do pecado, não haverá mais conversão, não há mais salvação de ninguém. Os mártires não iriam mais glorificar a Jesus por sua morte. O sangue do mártir seria uma honra ao príncipe das trevas. Então, não haverá mais interesse da parte de Deus, do céu, que morra alguém para a glória de Deus. Então, não será mais permitido matar, ninguém morre mais. Dos salvos, os justos não morrem mais. Então, no tempo que estiverem fugindo, ou quando estiverem lá no seu local, nos locais solitários, se forem achados por um exército, não sei o quê, por alguns bandidos que vão chegar lá, não matam mais, a espada não terá poder. Ellen White falou do tempo da espada, mas talvez reatualizemos aqui a linguagem, o revólver, a arma, a faca não terão mais poder para matar os fiéis. Serão guardados. Recomendo outra vez o filme A Última Batalha. Ali tem cenas bem interessantes ali descritas. Eu gosto. A cena do anjo lá debaixo da chuva é forte, é maravilhoso aquilo lá. O pão sendo quebrado com a mão. Vamos caminhando para a parte final. E aí nós esperamos o quê? É no tempo da angústia, até o tempo da angústia que vem Jesus. Só um detalhe importante que eu fiz a pergunta. Se não tem mais o que ser feito, quem está salvo já está salvo, por que ainda os salvos experimentam o tempo de angústia? Para melhor ainda desenvolver a fé no Senhor, para eles estarem mais desejosos da vinda do Senhor. Será algo muito lindo também. A angústia terá, portanto, um propósito. E ali eu recomendo, inclusive, essas páginas, essa leitura a partir da página 615 do livro Grande Conflito, ali até a página 633, 660, muita coisa preciosa para vocês lerem, ali sobre o orar, né? Eu lembrei muito aqui do nosso programa, do orar mais tempo. Ali ela fala para nós aprendermos a orar mais tempo, como Jacó, que lutou com Deus, que orou a noite inteira. E ali é feita uma observação, quão poucos sabem o que é lutar com Deus. É gente agarrar a Deus e dizer assim, eu só te deixo quando o Senhor me abençoar. Eu quero uma mudança, eu quero ser um novo ser, uma nova criatura. Você tem que ter a sua noite no Vale do Jaboque para você mudar definitivamente, parar definitivamente suas coisas, seu modo de viver como você viveu. Você viveu como Jacó até aqui, errando, enganando. Tem que ter um dia, ainda que seja 20 anos depois, tem que ter um dia para você ter sua noite de luta com o Senhor. Então é tempo de aprender a orar com Deus, mas mesmo assim virá a angústia de Jacó. E aí vamos da angústia para o momento glorioso da volta de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta.
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade a outra, de uma a outra extremidade dos céus. Eu dei ênfase aqui no escolhidos para lembrar que Jesus vem buscar os escolhidos, os salvos, não vem salvar mais ninguém. Depois da volta de Jesus, os salvos são levados, os escolhidos são levados, estaremos no encontro com o Senhor, encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então vem o que nós chamamos de milênio, não é um termo que está na Bíblia, mas é o nome que nós damos, mas a palavra na Bíblia aparece com 1000 anos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Lá no céu haverá o julgamento. Esses são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, os perdidos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a Bíblia fala de um tempo quando Jesus volta. Então, os servos de Deus são levados para o céu e vão reinar com ele 1000 anos. E é o tempo, o milênio de paz. Então, anote isso aí, querido. Nós cremos que o milênio não é antes da volta de Jesus. Existem algumas religiões cristãs que pregam que haverá um tempo de paz, 1000 anos de paz na terra para depois Cristo voltar. Isso é falso. O verdadeiro é Cristo volta no tempo de convulsão da terra, não haverá paz. O mundo vai estar em calamidades. Os filhos de Deus que sobreviveram estarão nas montanhas, nos lugares desertos, experimentando a angústia, a terra em colapso, e Cristo volta nesse contexto, nessa realidade. E aí são levados para o encontro do Senhor. É o único arrebatamento bíblico, o verdadeiro arrebatamento que acontece é esse, é quando acontece o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, fala que seremos arrebatados juntamente com os mortos que morreram na fé, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e aí vamos passar 1000 anos reinando, estudando cada caso, entendendo por que aqueles que se perderam, e por aqueles que se salvaram. Vamos entender mais sobre a maneira de julgar, vamos compreender mais sobre o plano da salvação, vamos entender mais tudo que Cristo passou, que o céu passou e investiu pela nossa salvação. Certo? Então, 1000 anos, o milênio é um tempo que vem após a volta de Jesus. Depois nós temos, penúltimo aqui, o julgamento e a condenação dos ímpios. A Bíblia diz que ao fim do... Aqui não é a Bíblia, é o livro Grande Conflito. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra. É acompanhado pelo exército dos remidos. Quero incluir eu e você pela graça, amém? Diga aí amém, eu quero estar entre os escolhidos, entre os remidos. Um exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Eles morreram na segunda vinda de Jesus e agora ressuscitam na terceira vinda de Jesus, no fim do milênio. Agora, Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos do seu reino. Os salvos estão ali, milhões ou bilhões de salvos. Estou na página 665 do Grande Conflito. E o que mais acontece? Logo que se abrem, aí são abertos os livros dos registros da vida dos ímpios. E ao olhar, e aí quando são abertos esses livros, o olhar de Jesus incide sobre os ímpios. Eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Eles veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade. Precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que incentivaram na condescendência com o pecado,
as bênçãos que foram pervertidas, os mensageiros de Deus que foram desprezados, as advertências rejeitadas, tudo aparece agora como escrito com letras de fogo. Os ímpios saberão por que se perderam. Eles vão ver onde erraram. Jesus mostra tudo para eles. A cena, são várias páginas que descrevem esse momento aqui, queridos, que eu não tenho como compartilhar aqui. Vocês recomendo, portanto, a leitura. E eu trouxe aqui um pedaço, né? Esse parágrafo sobre isso. E isso dura tempo. Eles vão vendo como em forma de telão a vida de cada um deles, de Herodes, todos, em tudo que fizeram, todas as oportunidades rejeitadas. Até que eles, por algum momento, eles se rendem, se curvam e declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Mas, por um instante, Satanás, então, levanta outra vez e diz que foi ele, Satanás, quem ressuscitou os ímpios, e agora faz o comando para que vão tomar, e se marchem para tomar a cidade santa. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu, diz em Apocalipse 20, verso 9. A superfície da terra, diz Ellen White, parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. É o tempo do juízo e perdição dos homens maus. Dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías 34:8. Os ímpios recebem sua recompensa na terra, diz em Provérbio 11, versículo 31. Não vai para purgatório, não vai para inferno, conforme ensinou o paganismo da idade antiga e média. A Bíblia diz que os ímpios recebem a recompensa na terra. E tem até o ditado popular: aqui se faz, aqui se paga. Então, o destino do perdido é um lago fervente de fogo. Alguns vão queimar por dias. Diz também um grande conflito. Vão queimar aí por alguns dias. Outros serão aniquilados instantaneamente. Jesus fala que haverá menos vigor para Sodoma e Gomorra do que para os moradores de Cafarnaum, por exemplo. Então, umas pessoas terão juízo com mais rigor e outras com menos rigor, mas os perdidos serão perdidos. Não queira estar entre os perdidos, queira estar entre os salvos, aceita Jesus como seu Salvador, como Senhor, e viva em retidão, em pureza e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois de exterminação do ímpio, então vem finalmente a condição de purificação da terra, e a terra volta à condição do paraíso, como foi criada antes de haver presença do mal, antes de haver o pecado. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, aleluia. Apocalipse 21, verso 1. E aí o grande conflito diz aqui: o fogo que consome os ímpios também purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Não veremos aquilo para sempre. O meu povo habitará em morada de paz. Coloca o fundo musical aí, pastor Edevaldo, Gabriel. O meu povo habitará em morada de paz. E em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Isaías 32. Eu acho que eu que tinha que colocar o fundo aqui, né? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. Imagine que dia chegará esse dia de podermos declarar isso. O universo inteiro está purificado. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Porque a grande dúvida, ou o pecado começou com esta grande dúvida, com o problema do amor. Primeiro, o amor próprio. O pecado começa com o amor próprio. Outro dia, que tive a oportunidade de pregar, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como deve ser essa nossa visão de amor próprio. Enquanto esse dia não chega, eu vou lembrando que o pecado se originou com a ideia de amor próprio.
eu vou amar a mim mesmo, eu vou adorar a mim mesmo porque eu sou belo, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E foi levantada a questão, Deus é tirano, Deus não é amor. Uma lei regida, um universo regido pela lei do amor não dá certo. Deus não é amor. Então, todo o plano da redenção se desenvolve para provar que Deus é amor. Quando tudo terminar, a mensagem que o universo inteiro precisa ouvir, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todos os seres animados e inanimados, é Deus é amor. Você precisa dizer isso hoje. Deus é amor. Tem até uma igreja com esse nome, Deus é amor. Sim, Deus é amor. E esse amor não é amor que cobre pecado não confessado, que inocenta culpado. Esse amor é o amor que perdoa aquele que confessa. É o amor que não vê o pecador ir longe demais, que não possa voltar para ser trazido à condição de purificado, de perdoado, de lavado. Tempo estourado, mas chegará o dia, queridos. Vamos anotar essas coisas, vamos prosseguir em santidade, em santo procedimento de piedade, aguardando o dia de Deus. Deixei aqui a recomendação para os amigos queridos que não são adventistas, que são de outra denominação. Este livro, O Grande Conflito, ele é um livro que tem quase 700 páginas, mas deve ser nosso livro de cabeceira, tem várias versões, tem ele condensado. Você o encontra na Casa Publicadora Brasileira, não compra hoje pela internet, porque o site não funciona ao sábado, mas a partir do sol se pôr, você pode adquirir esse material, você pode baixar no seu celular, no seu tablet, pode entrar, inclusive, também na internet, no site, EGW Writings, em inglês, e você vai ter aí também os escritos de Ellen White, todos os livros dela, você digita, busca, acha a palavra, você tem como estudar, leia esse material, seja fortalecido, prepare-se para o tempo que virá e cuidado para que você não seja enganado jamais. 6h29, eu acho que eu falei mais quase 1h, 45 minutos de novo, mas terminamos, ufa, aleluia, apresentamos nesses 2 seminários 20 acontecimentos que marcam o fim do tempo, desde 1755 até o dia em que todo mundo vai declarar que Deus é amor. Por hoje, é isso, meu querido pastor Adevaldo e meus queridos irmãos. Sejamos santos. Amém. Aleluia. Amém, viu, pastor? Eita glória, bênção pura sem mistura mesmo, viu, Eita rapaz? Glória. Pastor Moreira, como reação aqui a essa mensagem, eu estava aqui pensando assim, rapaz, é um privilégio, né? É um privilégio muito grande Deus colocar diante de nós uma revelação, né, tão profunda acerca de coisas que ainda vão acontecer. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade dupla, né? Porque a responsabilidade da gente está... Quanto mais a gente conhece, né? Mais cobrado será. Mais cobrado será, né? Então, a gente tem a obrigação de estar pronto e de preparar outras pessoas também, né? Orientar outras pessoas acerca disso. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será exigido. Muito. Então, os adventistas têm mais risco de se perder do que outros, porque eles têm a responsabilidade de viver conforme a luz que têm. E também socorrer muita gente, ensinar muita gente. Por isso que os adventistas não estão em posição de superioridade, estão em situação de responsabilidade. Na mensagem de ontem, eu lembrei isso, mostrei um texto da Ellen White que fala que Deus tirou o povo da pedreira do mundo, né, para preparar o mundo com a mensagem da volta de Jesus. Então, qual a diferença em ser adventista e não ser adventista? A salvação está em toda e qualquer religião, todos que creem em Jesus Cristo poderão ser salvos. Mas qual então, a diferença e por que ser um adventista? Por causa da mensagem de preparo que tem para os eventos finais. É nesse sentido. E essa